Acredito que a maioria de vocês aqui não sabem, mas eu trabalhei na fazenda durante muitos anos. E uma coisa que eu acredito que vocês saibam é que eu gosto de café, por mais que o meu consumo seja de forma controlada. Teve um tempo que eu me perguntei, por que eu não ter o meu próprio café? Não com a ideia de ter ali uma produção para vender para outras pessoas, não. Ter o meu café ali para o quê? Para eu tomar só para eu mesmo ali, as pessoas ali envolvidas tomarem daquele café e aproveitar aquele café, apenas aquilo ali mesmo. Eu já tinha a terra ali disponível, então o problema que teve é o seguinte: não se vende plantas adultas já produzindo café. Eu tive que comprar uma planta ali, um pé jovem, um pé pequeno, que era a única forma ali de eu ter o café próprio. Tinha que comprar ali a planta pequena e cultivá-la. Como eu pensei de uma forma mais grandiosa, adivinhe só, é isso mesmo, eu comprei não uma planta, eu comprei 10 pés ali de café e cultivei aquilo. Em 2 anos, eu fui tomar o meu próprio café. Sua vida é assim. Você não recebe as coisas de uma forma já amadurecida. Você recebe elas de forma o quê? Pequena e basta que você as cultive, se você quiser, claro. Se você pensar pequeno, sua vida vai ser pequena, provavelmente. Se você pensar grande, provavelmente a sua vida tende a ser grande também. A escolha é sua. E é por isso que você deve enumerar quais escolhas que você tem ali disponíveis. Examine as suas escolhas ali disponíveis. Estreite elas. Defina quais as opções que você vai seguir ali, que são as melhores para você. Feito isso, enfileire a sua prioridade. Coloque ali uma lista de prioridades sobre essas suas escolhas. E agora é só fazer o que precisa ser feito. Lá atrás, quando eu decidi emagrecer, que eu estava já cansado de ser gordo, eu vi quais que eram as escolhas que eu tinha. Eu tinha escolha de mudar ou continuar sendo aquilo ali que eu estava reforçando e ser uma pessoa muito pior daqui a pouco tempo. Pior ainda, daqui a mais tempo. Então eu coloquei essas escolhas ali na mesa, selecionei as opções que eu tinha para fazer essa transformação, escolhi ali e coloquei prioridades sobre as coisas. Com isso, eu agi em cima disso. A partir do momento que eu tive isso muito claro, todas as situações de vida que eu vinha a ter ali, que eu ficava dividido entre o que eu deveria fazer, era muito mais fácil eu tomar uma decisão. Porque todo esse alinhamento eu fiz antes. Eu não precisava fazer ali naquele momento. Então, a minha tomada de decisão era com base naquilo que eu já tinha bem formado e estipulado ali na minha cabeça. E isso facilitou demais e facilita a minha tomada de decisão para aquilo que eu defini como sendo a minha prioridade. E eu tomei essa decisão em um momento de calma, com consciência, sabendo que eu precisava emagrecer para ser uma pessoa melhor. E com o tempo fica cada vez mais fácil isso. A partir do momento que eu emagreci e mantive ali os comportamentos relacionados a que uma pessoa magra tem, uma pessoa bem condicionada tem, torna-se tudo muito mais entranhado na sua cabeça e as coisas saem muito fáceis. Aquelas dificuldades iniciais que parecem terríveis não existem mais, isso eu te garanto. Justamente porque eu passei por esse processo com estrutura e estratégias certas. E isso me deu toda a base ali suficiente para eu sustentar esse processo de emagrecimento para que ele seja duradouro. Você só vai alcançar o seu emagrecimento, o resultado que você tanto almeja, o que você tanto quer, se você não pular etapas, não pular o que realmente sustenta esse processo. E neste vídeo vamos entender como que você deve reduzir o seu foco para conseguir
os resultados que você tanto almeja, não só na parte aqui do emagrecimento, mas também nas outras áreas da sua vida. Porque é igual aquela ideia que eu sempre trago para vocês, aquela mesma história, que vocês têm que deixar isso muito bem fixo na sua cabeça. Controle a sua boca, controle a sua vida. A partir do momento que você consegue controlar a sua alimentação, que é algo tão banal que você faz todos os dias, várias vezes nele, a sua vida, você consegue controlar ela de uma maneira muito melhor. Então, os resultados que você tanto quer em todos os aspectos da sua vida, eles vêm de uma forma mais fácil e grandiosa. Justamente porque você agora controla a sua boca. E aqui é o lugar certo para você entender sobre isso. Vem comigo. O erro mais comum que eu vejo aqui nos atendimentos é que muitas pessoas elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Você se identifica dessa maneira? Quer fazer tudo ali ao mesmo tempo? Hoje, o maior problema das pessoas não é a falta de informação. Muito pelo contrário, é o excesso dela. E esse excesso de informação, ele faz com que o nosso foco também fique o quê? Excedido. Só que um foco excedido, ele dissipa ali os seus vetores para vários pontos. Tem uma imagem que ilustra muito bem isso. São vários vetores pequenos que não têm ali força motriz para a gente se mexer. Enquanto quando a gente tem realmente um foco sobre algum aspecto ali bem definido, assim como eu fiz, esse vetor é muito maior. Você tem muito mais força ali para alcançar aquele resultado. Então eu vejo muitas pessoas que querem mudar ali de uma vez a sua rotina, mudar a sua alimentação, o seu treino, o seu sono, a roupa, sei lá, querem mudar tudo, seus relacionamentos, sua profissão, tudo em 7 dias, em uma semana elas querem ali mudar tudo e já obterem os resultados finais. A consequência disso é que a pessoa vai se frustrar, não vai ter constância, não tem como uma pessoa dessa ter disciplina, não tem força de vontade, disciplina, motivação que vai sustentar isso. A pessoa se vê ali, vamos dizer assim, fracassada, a sua autoestima diminui por ela não ter conseguido, se vendo ali frustrada, e, em consequência disso, ela volta para os seus velhos hábitos, considerando-se ali, mais uma vez, ser incapaz de conseguir os resultados que tanto almeja. Você começou ali cheio de energia, cheio de motivação, mas tudo isso foi dissipado. Não teve um foco bem definido ali para a única coisa que você realmente precisava para transformar tudo de uma melhor maneira. E como eu gosto muito das coisas, não só na prática, mas também no seu campo científico, o que os estudos científicos nos mostram sobre isso, sobre essa questão do foco e dos resultados? No livro, vocês provavelmente conhecem, Essencialismo, o autor traz muito bem isso, que esse foco dissipado, esses vários vetores, várias áreas querendo que a gente foque ali ao mesmo tempo, pode ser mais um inimigo do que um amigo nosso na hora da gente agir. E tem um outro livro, eu tenho ele aqui também, tem os dois livros, que é A Única Coisa. Talvez você nunca tenha visto esse livro, e ele é fantástico. Aqui o autor traz que o sucesso ele é conquistado de uma forma que sequencial, uma coisa de cada vez. Você escolhe a sua única coisa e foca nela até ela dar certo por completo. E foi assim que eu fiz. Durante até a leitura do livro, eu consegui identificar vários momentos na minha vida nessas últimas décadas, não tão décadas assim, né, claro, mas cada ano, ou cada 2 anos ali, um foco mais acentuado em determinada coisa. E essa coisa deu um resultado muito grandioso. Se você realmente precisa emagrecer, quer conquistar esses resultados, ou pode levar isso para outras áreas da sua vida, quer ganhar mais, quer ganhar mais dinheiro, qualquer coisa que seja aí, qual que é a coisa mais importante que você quer para este ano? Você tem que focar
com uma vertente só ali, um vetor só, melhor dizendo. E parar com essa ideia de dissipar essa energia, porque isso é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. E há também uma explicação da neurociência. O nosso cérebro consome de uma forma prioritária ali energia na sua forma de glicose, que é um carboidrato ali simples. O carboidrato em sua partícula menorzinha ali. Então o cérebro ele demanda muito o quê? Glicose e oxigênio. Se você é uma pessoa multifatorial aí, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer estar dissipando essa sua energia, há um gasto maior ali da glicose e do oxigênio, só que isso faz com que você não tenha os melhores resultados naquilo ali que você está agindo. E o que que isso tem a ver com você não conseguir emagrecer até hoje? O que que isso tem a ver de você não ter aí conquistado os resultados que você tanto quer até hoje? Tudo. Você gasta energia demais querendo abraçar o mundo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo para piorar. E falta o que realmente você precisa, que é ritmo, rotina e repetição. Ao você ter esse foco muito difuso, você não reduziu ali o seu foco, você não consegue ter ritmo, rotina e repetição, que é o que vai sustentar o caminho para você chegar no resultado tão almejado. Então, como emagrecer reduzindo o foco? Você deve começar ali pensando grande, mas começar pequeno mesmo, como uma planta que você adquiriu ali, ela pequena, e vai cultivá-la. Escolher uma planta, aquela planta ali sobre aquele aspecto, e cuidar dela todos os dias. É todos os dias mesmo. Não existe calendário. E quando eu digo todos os dias, não é que você tem que ser perfeito todos os dias, mas você deve cuidar delas todos os dias. A pergunta que você deve fazer é o que está aqui e dá embasamento ao livro. Qual é a única coisa que você, ao fazê-la, todo o restante se torna mais fácil ou desnecessário? Escreve essa pergunta, guarda essa pergunta. Qual que é essa única coisa que, ao você fazer ela, torna todo o restante mais fácil ou desnecessário? E a resposta para essa pergunta, ela pode, e muito provavelmente, vai mudar ao longo da sua vida. Como lá atrás, a minha única coisa era deixar de ser gordo, deixar de ser obeso, hoje eu não sou mais, eu sou uma pessoa transformada nesse quesito. Então, a minha resposta não é a mesma de antes. Estou sempre o quê? Procurando evoluir e ter na minha melhor versão. Por isso eu consigo e procuro abarcar todas não, né? Mas grande maioria das áreas de estudo aqui que estão relacionadas ao emagrecimento, para não te entregar algo óbvio demais. Estou trazendo sempre uma informação um pouco fora da caixa, justamente para ir de forma pontual onde que você mais precisa de auxílio para conquistar os resultados que você tanto quer. Então, na parte do emagrecimento, essa é a sua única coisa, você que tem a resposta aí. Eu só sou apenas um mensageiro ou uma ponte aqui para auxiliar nessa sua resposta. No seu processo de emagrecimento, essa única coisa pode ser o quê? Ter um acompanhamento com a mudança de hábitos para você ter uma reeducação alimentar, ou treinar 4 vezes por semana, ser uma pessoa mais ativa e sair dessa inércia de não querer fazer nada, de não ir na esquina a pé, querer ir de carro ou de moto, estar o tempo todo querendo economizar energia, dormir bem todas as noites, ou cortar o refrigerante de forma definitiva. E eu fiz dessa maneira. Eu cortei o refrigerante de forma definitiva. E para mim isso foi um divisor de águas, porque o que ninguém fala aqui é o seguinte: a partir do momento que eu tirei o refrigerante de forma definitiva, eu parei até com a versão zero, justamente porque a versão zero é doce, muito doce em razão do adoçante. Então, se eu fico sempre o quê? Utilizando alimentos
de sabor doce, por mais que não sejam ali utilizados o açúcar e assim o adoçante, não há alteração da minha reeducação alimentar, porque eu vou continuar sentindo prazer, sentindo necessidade daquele sabor, e a mudança não vem. Você deve então escolher uma, não duas, não três, não 10 vetores aí para ser a sua única coisa. Você precisa escolher sua única coisa hoje. Se você escolher a sua saúde em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se alinhando durante essa caminhada. Isso eu te garanto. Porque a partir do momento que você dispõe ali de ter uma saúde melhor e faz com que esses pilares que sustentem essa saúde sejam priorizados, todas as outras coisas começam a funcionar melhor. Se você foca aí em ter o quê? Uma mentalidade melhor, de não ficar escutando essas informações picadas e fragmentadas, se você foca de ter uma hidratação boa, de ter uma parte nutricional boa, consegue focar em buscar dormir melhor, por mais difícil que seja no dia a dia. Muitas vezes a gente se perde e vai dormir e tem sonos ruins, mas a gente consegue melhorar muito isso. E a prática de atividades físicas. Esses pilares fazem com que a nossa saúde seja uma saúde melhor. Consequentemente, a gente tem mais resultados ali, melhores resultados, consegue emagrecer, consegue ter uma performance melhor no trabalho, consegue ter uma clareza mental para poder estudar, trabalhar. É uma pessoa que não é impulsiva, então é uma pessoa que tem e constrói relacionamentos melhores. Você constrói coisas melhor estruturadas, não tão frágeis quanto quando esses pilares estão enfraquecidos, essas construções também são frágeis. E caso você queira o meu auxílio para transformar de vez a sua vida e conquistar o emagrecimento, a saúde que você tanto quer, principalmente tendo os melhores resultados devido a essa alta performance, aqui embaixo tem um link na descrição para você entrar em contato com o meu time e saber mais como que funciona a minha consultoria Manda e também o meu projeto aí de 100 dias, que estarei 100 dias te acompanhando e te levando do ponto A até o ponto B. Mas, mesmo assim, eu te afirmo que muitas pessoas ainda têm vieses ou se alimentam ali de desculpas que elas têm um entendimento que não é necessário reduzir o foco. A pessoa vai falar ali que ela é uma pessoa multitarefa, que dá conta de tudo. Mas uma pergunta que fica para essa pessoa, será que ela tem terminado tudo aquilo que ela está começando? Porque muitas vezes é fácil começar, mas a pessoa não termina nada, não constrói nada. Outras já vêm com o argumento que tem várias áreas da vida para melhorar. Sim, nós temos, e é louvável que a gente tenha isso. A vida é essa, é a gente procurar essa melhora de forma significativa ao longo dos passos que a gente vai dando. Mas você deve começar pela saúde. Se está aí perdido, sem saber por onde começar, comece pela saúde, que a partir do momento que você faz isso, todo o restante vem junto. Há também a desculpa dizendo que eu preciso de motivação para conseguir os resultados. Sem motivação eu não consigo agir ali. Claro, como naquela imagem, você vê cada vetor daquele ali, cada coisa que você vai acrescentando para você ter ali como a sua única coisa, a sua motivação também é dissipada. Você fica aplicando motivação em cada coisinha e quando chega para ser naquilo que realmente te dá a transformação, a motivação vai ser pequena ou inexistente. Agora, quando você tem bem definida a sua única coisa, esse vetor maior, a sua motivação vai estar toda empenhada ali. E aí sim a coisa funciona. E sua última desculpa aí pode ser que vai demorar demais. Cara, quanto tempo que você está levando isso aí essa vida que você tem levado, esse estilo de vida que você tem levado? Se você se pegasse aí lá atrás, tivesse mudado naquela época, como que você estaria hoje? Então pense da mesma maneira. Projete isso para o futuro. Veja isso, daqui a tantos anos vai estar tudo muito mais fácil.
Você vai ser uma outra pessoa. E quantos anos que você ainda não tem pela frente? Você é uma pessoa jovem ainda, diante de tantos anos que você ainda tem para aproveitar a vida. Aproveite todos esses anos aí da melhor maneira que tu pode aproveitar. Então não desperdice mais esse tempo todo que você já desperdiçou sem buscar essa sua transformação na saúde. Eu não quero que você fique mais com esse papinho cheio de desculpas, sendo vítima, procurando o tempo todo desculpas. Eu quero que você passe a ter o quê? Soluções. É se desafiar e passar cada obstáculo como um degrau, subindo degrau pós degrau. E isso que vai te levar lá, no fim, com resultados que você tanto quer. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero sinceridade de vocês. E podem responder aí, podem deixar aqui escrito nos comentários. Quero saber de vocês qual que é o que vocês acreditam que seja o real motivo das pessoas terem tanta dificuldade com isso. Eu acredito que uma das coisas é que essa vida acelerada, essa vida muito agitada de fazer tudo o tempo todo, isso faz com que a gente tenha uma falsa sensação de produtividade. E eu já tive isso muitas vezes, de querer estar o tempo todo consumindo informações. Eu não conseguia ali acreditar, aceitar que o momento de calmaria, sem nenhum ruído externo, sem nenhum podcast, sem nenhuma música, sem nenhuma televisão ligada, fosse incabível. Eu tinha que estar o tempo todo, que nem uma esponja, absorvendo informações de tudo, sobre tudo. E isso mais deixava minha cabeça bagunçada do que ter clareza sobre o que eu precisava focar. E acaba que isso se dá muito em razão da procura pela novidade, dos estímulos que vão surgindo. Então, devido a essas duas coisas, a gente fica sempre o quê? Procurando um novo ali, não consegue se manter naquilo por um tempo suficiente, gerando sempre o quê? Mudança. Mudança o tempo todo, variando de uma coisa para outra, como um macaco pulando de galho em galho. Outra coisa que também pode estar afligindo as pessoas, pode ser aí uma desculpa, é algo oculto. Pode ser que as pessoas tenham um medo oculto, e elas nem percebem isso. É uma crença ali que vem na cabeça delas da seguinte maneira: se eu me mantiver ali ocupado o tempo todo, talvez isso seja uma forma, um tampão de eu enganar-me por eu estar estagnado esse tempo todo. Sendo que o caminho para mudar essas dificuldades é reduzir o foco. Quando você reduz o seu foco, você para de se esconder. Você toma ali o que? Atitude, coragem, começa a assumir controle sobre coisas da sua vida e para de ficar dependendo de opiniões alheias de quem não conquistou nada. Você começa a encarar aquele problema que você tem na saúde, aquele problema que você tem em qualquer outra área da sua vida, você vê aquilo ali realmente como um problema e assume a sua responsabilidade sobre aquilo. O seu foco agora é aquele. Você já não está mais dissipando sua energia, seu foco com coisas superficiais, com coisas que não vão te levar a lugar algum. Você alinha o que você tem ali, colocou prioridade sobre aquilo e agora você simplesmente age em cima daquilo. Tá, Luiz? E como que você lida com isso? Eu vou te passar aqui um passo a passo com 3 estratégias para você usar hoje mesmo para reduzir o seu foco e emagrecer de vez. O primeiro deles é você escolher o seu ponto de alavanca. Qual hábito que você precisa repetir durante 60 dias que vai fazer você ter essa base bem sólida? Segundo ponto é bloquear as distrações. Diga não a toda ideia que surgir nesse caminho que for contra a sua única coisa. Não tenha medo de ser radical durante esse processo. Ficar sem saber de notícias do mundo não vai mudar nada na sua vida. Então não tenha medo de ser radical
para parar de ficar se alinhando com coisas, com ruídos que não te levam a lugar algum. Perca esse medo, seja radical nesse quesito das distrações. Terceiro ponto, torne visível esse seu progresso. Use aí cadernos, agendas, aplicativos. Eu gosto muito da agenda que está ali escrevendo, para você mensurar isso, assumir os compromissos que você assumiu e cumpri-los, como todo compromisso deve ser cumprido. Define, marca aquilo ali como seu compromisso, assumiu a responsabilidade, tu vai lá e faz. Vai cada dia monitorando e verificando isso, te dá uma sensação de progresso muito maior. E esse progresso está acontecendo. Quando a gente visualiza algo, aquilo ali reforça muito o nosso desejo, a nossa sensação de pertencimento sobre aquilo. E isso nos dá muito mais liga, nos mantém muito mais colado e acessível nesse foco. A gente tem um foco muito maior ali sobre essa única coisa. Para concluir o vídeo de hoje, já deixa seu like aqui. E caso você esteja aí, se percebeu que você está buscando abraçar o mundo todo, querendo fazer tudo de uma vez só, entenda que você pode acabar passando a sua vida sem fazer o que realmente importa. Lembre-se da planta. Você não vai comprar a planta já adulta, você precisa cultivá-la com constância, tempo, com presença. Quando você reduz o foco, você permite ali que o crescimento aconteça. E, no fim das contas, o que importa, o que realmente importa, não é fazer tudo. O maior sucesso não é ter feito de tudo. O maior sucesso é ter feito a coisa certa por tempo suficiente. E agora eu te faço uma pergunta muito séria. Eu gostaria imensamente que você tivesse esse tempo aí agora para poder respondê-la. Quem sabe até passar isso num papel para você lembrar dela sempre que tiver alguma dúvida. Se o seu eu de daqui a 10 anos, ele voltasse do futuro para esse momento agora presente, agora, e fosse te dar a informação aí de uma única coisa que você deveria começar hoje para ter os resultados que esse seu eu daqui a 10 anos tanto quer, tanto precisa, tanto almeja. Qual que é essa única coisa que esse seu eu disse para você? Comece por ela e persista. Deixe aqui o seu like, aproveite para se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo, porque vocês merecem crescer juntos. De nada.